Isso, a ideia hoje é falar sobre o tribunal de Deus. E eu quero fazer uma pergunta antes da gente entrar no assunto. O que é, na opinião de vocês, o tribunal de Deus e o que acontece lá? Vamos começar com uma pergunta aberta antes de qualquer instrução. Qualquer um de vocês pode falar a qualquer momento aí. O que é o tribunal de Deus e quando ele acontece, por exemplo? Rapaz, o Tribunal de Deus eu percebo que é de fato um tribunal, um tribunal nas regiões celestes, entendeu? Tem toda uma estrutura, porque assim, tudo no universo é bem baseado nas leis. Então, pense num, num tribunal real, é a mesma coisa, só que, tipo, claro, em um outro patamar. Então, você tem que saber que tem um tribunal da lei, eu percebo que tem um tribunal da graça, que, né, que é o que o Senhor Jesus conseguiu para nós, porque assim, o maligno ele acusa a gente no da justiça, beleza? Pronto, aí lá é outro patamar, a gente vai para outra instância, tipo o Tribunal Superior, entendeu? A gente vai para o da graça. Então, para o da graça é outro tipo de peticionamento que você faz, você usa a palavra com outra, né, com outra abordagem e tal. Então, eu penso que assim, que de fato é um tribunal. Então, quando a gente se porta, quando a gente se apresenta diante do tribunal, a gente tem que saber, porque a gente está diante da realeza ali. Claudete, o que é para você o tribunal? É isso aí que o livro falou. Tem mais nada para falar, não. O tribunal celestial é o que existe aqui, é o que existe no céu, né? Primeiro acontece lá, então é onde tem o juiz, né? Que é Deus, advogado Jesus e o acusador, né? Que é Satanás. Vocês sabem quem foi o primeiro homem mencionado nas Escrituras a ser levado a um tribunal? Nós vamos falar dele hoje um pouquinho. Não sei não, mas vou saber. Mas não vai saber. O primeiro homem foi Jó. Jó, vamos abrir, vamos ver o livro de Jó aqui? Jó, capítulo 1. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos começar a conversar um pouquinho dele, e depois a gente vai passear pelos testamentos um pouquinho sobre a questão dos tribunais. Então, olha que coisa interessante. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Então, olha o naipe do cara. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro da cronologia bíblica, o livro mais antigo é o livro de Jó. Antes de Gênesis, antes de Êxodo, essas coisas todas. Embora ele esteja aqui, mais ou menos na metade da Bíblia, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Então, Jó é antes de Abraão, antes dessa galera toda aí atrás, que a gente conhece. Então, é um livro muito antigo mesmo. Pode falar, Livão. Rapaz, você percebe aqui nessa passagem que se os filhos deles faziam os banquetes e tal, bebia, comia, etc e tal, e depois havia necessidade de santificar, porque talvez tivesse pecado, então ele tinha ciência disso. Isso aqui já é um indício de que porque ele foi levado para o trono, não é? Nós vamos desenvolver Certamente o tem uma assunto. coisa em relação a isso aí. Nós vamos entrar nesse mérito aí. Eu estou só, por enquanto, abrindo o caminho. Mas vamos ficar atento aqui. Porque aqui, ó, umas coisas interessantes para falar para vocês aqui é que, quer ver, ó, vou falar um pouco sobre a data do livro de Jó. Na verdade, Jó viveu 140 anos e o texto diz assim que um tempo de vida normal, né, durante a era patriarcal, em sua época, a economia era semelhante à do período patriarcal, quando a riqueza era medida em termos de cabeças de gado. Então, a exemplo de Abraão, Isaque e Jacó, Jó servia como sacerdote da sua família
e a ausência de qualquer referência à nação de Israel, à lei mosaica, sugere uma data pré-mosaica em 1500 anos. Então, você faz a conta. Da época que Moisés veio, conta 1500 anos para trás, essa é a época de Jó. Só para você ter uma ideia. Então, Jó, naquela época, antes de muita coisa, já era sacerdote. Agora, vamos para frente aqui, ó. Então, aqui nós temos o seguinte, a escritura, quando ela fala, ela não está dizendo uma possibilidade, ela está dando um fato. Então, havia um homem na terra de Uz, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, são 4 características dadas pela própria escritura a respeito de Jó. Então, você vendo que ele era um cara rico, o maior do Oriente, tinha filhos, muitas posses, e ele era o sacerdote. Então, ele já exercia o seu sacerdócio antes mesmo de Deus dar um balizador físico, ou seja, a sua lei, para que ele tivesse um parâmetro. Então, o que eu entendo? É que as escrituras, elas já são, como é que fala? De alguma forma, comunicadas numa espécie de tradição oral, muito antes dela chegar de modo físico à nação de Israel, por exemplo. Então, quando você vai ler os livros de Jazar, os livros de Enoque, as coisas assim, os livros que não estão inseridos nas escrituras, você vai ver que, por exemplo, Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos de Noé, não todos, mas se eu não me engano, Sem, ele foi professor de Noé. Ele que ensinou Noé sobre a justiça, e quem ensinou ele foi o próprio Noé. Foi professor de Isaac, filho de Abraão. Então, você pega esses caras e eles foram passando a lei. Mas de onde que eles tiravam a lei? Se Deus só foi dar a lei lá na frente. Então, de alguma forma, eles já tinham esse tipo de conhecimento que vinha da época de Adão, que provavelmente se comunicou com seus filhos e foi passando por tradição oral, assim foi, e eles foram pegando os ensinos. Então, é onde eu quero chegar com vocês aqui. De alguma forma, já havia uma certa justiça. Porém, Deus não podia cobrar o homem sem lei. O homem não sabia da lei. Só que tem um detalhe. Antes da gente entrar no assunto do tribunal, que é o próximo verso, não é porque você não sabe que você não está sob o julgamento. E nós vamos entender essa conversa aqui agora. Jó, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Veja que quem puxa o assunto é Deus, viu? Não é o diabo não. O capiroto foi só lá no meio, só entrosar lá. Aí Deus chama ele de canto e pergunta, e aí, você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Você vê que é repetido as palavras do começo. Então, se sai da boca de Deus, irmão, esse cara não era um Zé Ruela, não. Não é um cara qualquer, não. Então, olha só o que Deus fala para Jó. Aí, o que acontece aqui, ó? Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debalde teme a Deus? Ou seja, Jó não tem motivos para temer a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Então, olha que interessante. Qual a acusação levantada aqui? Vou usar minhas palavras aqui para você entender. O senhor não protege, não põe a cerca em volta da casa dele? Então, olha só a limitação. Não põe a cerca. O que mais? Você não abençoa as obras das mãos dele? Não abençoa a casa dele? Tudo que ele tem? Os bens dele não multiplica? Olha a acusação. Também, o senhor põe a mão lá? Quem que não vai? Já começa aí a conversa. Aí o verso 11 fala assim, ó. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o diabo faz um desafio. Fala, já que você faz tudo isso, então deixa eu pôr a mão lá nisso aqui, vamos ver se ele não vai mudar de ideia. Isso aqui, irmão, Jó nem sonha que estava acontecendo. Isso aqui é em outro patamar. Pode falar, Livão. Isso aí é tipo Pedro, quando Jesus fala que Satanás foi lá e pediu para triturar ele, né? E ele advogou por ele. É o mesmo tribunal. É uma circunstância muito semelhante.
Foi até bem lembrado da sua parte, eu não pensava nisso, mas é exatamente. Porque, de alguma forma, Jó já era sacerdote de Deus. Então, olha que coisa interessante, né? O diabo vai e acusa. Fala, então, deixa eu pôr a mão nas coisas dele, vamos ver o que acontece. Aí o que acontece no verso 12? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. A mão, né? E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Jó transgrediu? Não. Mas o diabo chegou lá. Fez uma acusação. Fala, já que esse cara é íntegro, reto, temente a Deus e dia do mal, deixa eu ver se ele perder as coisas que ele tem, se ele vai continuar assim. Mas como Deus chamou e questionou, eu acho que Deus já tem um plano de alinhar Jó em alguma coisa, entendeu? Com certeza, aí teria que ler todo o livro de Jó. Mas nós não vamos entrar em toda essa história, vamos falar sobre algumas coisinhas aqui que são pontuais, porque isso aqui são padrões. Entendeu? Então, o que aconteceu aqui é um padrão da vida da gente. E aqui eu vou até aproveitar, vou adiantar um pouco. Por exemplo, quando você às vezes não entende o que está te acontecendo, você olha para a sua vida, você não fez nada, você não tem cometido erros atuais, você, assim, está se esforçando, está se empenhando, está se dedicando. O que está acontecendo? Por que alguma coisa não está saindo se o Senhor falou que é? Às vezes Deus dá até data. Fala, vai ser assim, assim, assado, pá, e pum, de repente a coisa não acontece no dia. Por quê? Aí que entra a aprovação. Entra a aprovação, mas tem Aprovado. os bastidores. Porque o que acontece? Às vezes o diabo chega lá, por exemplo, você está construindo algo, aí vem alguém embargando a obra lá. Ah, aqui, ó, tá o problema, isso. Aí é justo. Pum, para. Mas no caso, se você tá funcionando direitinho, você está sob as leis de Deus, em teoria você tem autorização. Mas só o fato dele chegar lá para questionar já é um tempo, já move uma situação, entendeu? Já move uma acusação. Então, ele tem que se apresentar. Porque se foi acusado, ele tem que se apresentar, ou o advogado dele, apresentar por ele. Então, existe todo esse diálogo, né? Essa conversa aí. Existe. Então, você vê que Satanás, a palavra fala que ele estava rodeando sobre a terra e passeando. Ele não está em todos os lugares. E, de repente, ele subiu lá. Quem chamou atenção não foi o diabo que foi para acusar, foi Deus que chamou. Falou, você viu esse cara aqui? Então, é tipo assim, é como se o Senhor tivesse dando uma cutucada nele. Você entende? Parece que foi o Senhor que quis. Jó não sabia disso. Mas quando você vai olhando aqui, não foi Satanás que chegou para acusar. Satanás foi lá no meio lá. Porque aqui não fala a intenção dele. Mas aí depois que Deus fala, ele vem e entra. Então, quando você começa a ver, parece que o Senhor tinha algo ali para fazer e ele precisava da instrumentalidade do mal. Aí o diabo achando que está fazendo alguma coisa para ele, não, estava servindo a Deus. Porque é exatamente isso. Satanás serve a Deus também, meu amigo. Sim. Então, é isso. Nem sempre ele tem clareza disso, mas ele serve. Ele serve. Deixa ele pensar que não, mas serve. Então, vamos seguir o texto aqui, ó. Verso 12, mais uma vez, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás só da presença do Senhor. Então, veja que, dependendo da aprovação, Deus dá um limite. Você vai até aqui, eu te autorizo, daqui você não passa. E o diabo não tem diabo que passe, irmão. Se Deus dá limite, o diabo não passa. Pode ser o capirotão mor, não passa. Ele não é doido. Então, é isso que eu quero mostrar. Tem coisas, a Escritura vai dizer em 2 Coríntios 10:13, nós lemos hoje pela manhã, que não sobreveio sobre vós tentação maior do que pode suportar. É por isso que eu não devo temer o que eu estou passando. Porque se o Pai Deus deu limite para Jó antes do Cristo ser revelado, quanto mais agora que ele é. Tá difícil, tá apertado, às vezes é financeiro, às vezes é saúde, às vezes é sentimental, às vezes é família, não sei, às vezes mais de uma área, mas fica firme ali. A Escritura diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Então ele vem. O que acontece nesse ponto aqui, ó? Verso 13. Sucedeu um dia em que os filhos e filhas, né, seus filhos e filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Então, olha na casa de quem? Eles fazem questão de dizer que é do primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam juntas. E, de repente, deram contra eles os sabeus. Olha aqui um povo que não é mencionado porque ele é anterior. Deixa eu ver aqui até a tradução desse povo aqui. Quem eram os sabeus aqui que eu nem lembro agora para poder falar.
Isso aqui vai ser uma informação interessante para nós. Porque olha o tipo de povo que Deus pode usar para julgamento aqui, ó. Versículo 13. Não, 14. A galera do maligno aí. Aqui, ó, os sabeus, versículo 15. Quem eram os sabeus? Sabeus, olha que interessante. A palavra sabeus, ela é Sheba, né, ou Shevá. É 7 ou um juramento, significa a palavra. 7 ou um juramento. Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos, aqui, ó, a escritura traz assim, ó, a escritura não, a Bíblia Strong traz assim: filho de Joctã, descendente de Sete; filho de Ramá, neto de Cush, descendência de Cã; pode ser também filho de Jocsã, o filho de Abraão com Quetura; e pode ser uma nação do sul da Arábia. Qualquer um desses nomes aqui serve. Porém, o único significado que existe na Bíblia Strong é que Sabá ou Sebá, né, significa 7 ou um juramento. Então, aqui nos traz um segredo. Aqui mostra que todo 7, ele é um ciclo de completude. Então, Deus começa um ciclo e vai transicionar. Então, ele precisa de alguma coisa para transicionar esse ciclo. Então, é o final de uma coisa e o começo de outra. Então, sempre Deus trabalha da crise para a coisa, né, para o avanço. Crise e avanço. Então, você vai passar uma crise e avançar. Um marcador temporal, não é isso? Tipo isso. Tipo isso, exatamente. E porque é 7 ou um juramento. Então, tipo, aquela situação é como se tivesse dentro dela um juramento implícito, algo escondido nela. Então, tem algo que vem depois. Entende? A gente deve desvendar isso aqui mais para frente. Tem que meditar um pouco mais, mas já está apontando um caminho para nós. Porque é bem num período de 7. Então, você vê que o texto diz, sucedeu um dia. O diabo não fez imediatamente. Aqui não diz no dia seguinte, uma semana depois. Aqui sucedeu um dia. Ou seja, ele arquitetou um plano, pensou o que ele ia fazer e foi. Então, quem ou quando ele fez isso? Num ciclo de 7 com um juramento. Então, ou seja, ele deve ter calculado o seguinte, é o que me vem ao coração aqui. Ele falou, não, agora eu vou, tipo assim, eu juro por mim mesmo que eu vou fazer Jó blasfemar a cara do Senhor. Olha o que veio aqui para mim agora. Agora eu vou fazer ele errar. Então, pegou o tempo certo na hora certa, falou, agora eu vou. Pum, ele foi. Por que o tempo? Ele estudou onde os filhos vão estar juntos, os animais vão estar juntos, e olha o que ele faz aqui, vamos seguir o texto. Verso 14. Veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e de repente deram sobre os sabeus, né, contra eles deram os sabeus, e os levaram, mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro povo e disse, quando veio outro servo e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os levaram, e os mataram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, olha a lambada que vem numa toda uma vez só. Para um cara que é íntegro, reto, temente a Deus, se dizia do mal. Por isso que eu tô aqui ainda encucado com isso. Eu sei que, tipo, ele vai subir de nível, mas tá muito estranho. Rapaz, olha a lambada que é isso aqui, cara. É perder posse, perder filho, perder servo, perder um monte de coisa, e ele não fez nada. E tudo que ele cuida é certinho. Não é tem nada errado. Você vê que o Senhor reforça a característica dele, né? Havia a menção do narrador e havia a menção de Deus da boca falando pro diabo. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Então, cara, foi dito 2 vezes. Para Deus gastar 2 versos da escritura para falar do cara. Então, eu quero dizer o seguinte, tem coisa que não vai ter explicação e não adianta buscar resposta. Não adianta buscar resposta que vai acontecer. A gente não tem segurança de nada, porque os propósitos supremos são do Senhor. Ele não tem obrigação de falar para nós o que ele está fazendo. É obedecer, meu amigo, levar adiante na fé, provar sua fé. Se você está sendo provado, se você não tem resposta, você buscou, né, dentro dos parâmetros possíveis da sabedoria, e você não encontrou nada, você não está vendo que você está fora de alguma forma, pede a Deus para te mostrar, ou o Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo que executa.
Se ele não mostrar nada, meu irmão, fique na sua e suporte sua história calado. Pois é. Claudete, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tô Pode ouvindo vocês aí. Então vamos seguir aqui, ó. O texto ainda fala assim, verso 20. Então Jó levantou, né, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. E que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é bruto, hein? Esse é homem de Deus, velho. Esse não murmurou, Esse, não. não, esse aqui é glória a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor e soco na cara do diabo. Verso 2, capítulo 2, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens, capiroto? E o capiroto disse ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor ao capiroto, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o Senhor tirando um sarro dele, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Olha aí, irmãos. Irmãos, sem causa. Foi você que me fez fazer isso aqui. Eu deixei você fazer. Não tem causa e você está aqui. Poderia até ser uma armadilha pro maligno. Podia. Então você vê. Olha que coisa de louco, cara. Velho. A sabedoria de Deus pra gente é loucura mesmo. Não tem como. Então você vai vendo aqui. Vamos lá, vamos seguir o texto aqui, ó. Aí a palavra ainda fala assim, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ih, rapaz. O fogo vai pegar aqui no lombo desse cara aqui. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Então olha para você ver. Satanás ficou tão indignado, cara, que ele nem esperou, não esperou um dia chegar. Ele já chegou arregaçando com Jó, já saiu do tribunal, já chegou a descer na lambada. Você vê que já conecta aqui, ó. Então feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Essa tradução está errada, viu, irmãos? Isso aqui, deixa eu até procurar aqui, ó. Amaldiçoa Deus parece forte, mas não é isso que essa mulher disse, não. Uma vez eu vi um cara falar um negócio interessante aqui, mas eu esqueci o que ele disse. Deixa eu ver se eu encontro aqui no hebraico, aqui, peraí. Verso 9, de Jó 2. Aqui, olha para você ver. Não é amaldiçoar, não. A palavra aqui, ó, no hebraico, é abençoar, ajoelhar, é barak. A tradução aqui, ela foi intencionalmente feita assim, porque dentro do contexto de Jó tá passando prova, é como se ela dissesse para Jó, cara, amaldiçoa esse Deus aí, que Deus é esse? Sabe, que faz você fazer isso, ser como homem reto. Mas a palavra no hebraico não é essa, não. A palavra no hebraico é barak. Barak é abençoar, ajoelhar. Ajoelhar, abençoar, ser abençoado, abençoar-se. E lá no último sentido é amaldiçoar. Então, assim, ela tem 99% de conotação de bênção e um só de maldição. Então, aqui, a mulher de Jó, por estar com ele, ela não pode ser uma mulher injusta. Dentro desse contexto e vendo o tipo de família que ele tinha, não faz sentido você puxar para ser uma mulher sem escrúpulo. Então, a tradução aqui, ela não está bem colocada. Então, é como se ela dissesse assim, tipo, adora a Deus mais uma vez e se entrega, cara. Se entrega. Aí é mais justo. Por que você vai amaldiçoar agora? O cara resistir uma coisa, na outra não aguenta? Então não faz muito sentido, sabe? Estou só corrigindo aqui. Amaldiçoa Deus e morre. Então, no caso, abençoa o seu Deus, adora a Deus logo, cara, e para com isso. Né? Aí o que acontece aqui? Mas ele responde, falas como qualquer doida. Deixa eu ver essa palavra doida aqui, peraí. Mas ele respondeu, fala como qualquer doida. A palavra... Opa, doida... Cadê aqui? Aqui, olha. Mas respondeu, apesar que
Aqui ele fala assim, fala como qualquer doida. A palavra para doida é estupidez, insensatez e tolo. Deixa eu ver a raiz dela aqui, 5034. H 5034. Não, então eu não sei, agora eu não lembro o que o Rabino falou, mas aqui, daí faz sentido. Você puxa outra palavra e faz sentido ser amaldiçoa. Porque aqui ele está dizendo que ela diz tolice. Tá? Então eu vou me reparar aqui e vou colocar do jeito que está traduzido aqui, porque eu não lembro o que o Rabino falou. Eu já vou abrir para a Claudete. Então ele fala assim, ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí ele fala, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Rapidinho, eu vejo aqui que se o maligno tem autorização para tocar em tudo, menos no Jó, ele pode ter tocado na esposa. Sim, Fechado o coração dela para ela falar essas coisas. Né? sim, sim. Podemos pensar assim. Porque uma palavra não pode anular a outra no hebraico. Então, você tem que sempre olhar no contexto. Então, olhando o contexto aqui, vamos manter o que tem aqui, porque eu não lembro o que ele falou lá, mas ele foi convincente no termo que ele usou. Então, não vou forçar o texto, não. Então, Claudete, fala aí, você levantou a mão? Liga o microfone. Na judaica fala também que é amaldiçoe. Ah, não, então deixa assim. Uma vez eu ouvi um rabino falar, e ele falou uma coisa convincente, só que ele citou coisas que eu não sei ver no hebraico. Então, eu não vou ficar com o que está escrito aqui, que é mais seguro. E aí o texto diz, né, em tudo isso, Jó não pegou com a sua boca. Então, irmãos, eu quero parar aqui, porque agora vai entrar a questão do seguinte, ó. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram de juntamente quando esse dele consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó sobre a cabeça. E sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que sua dor era muito grande. Então, só quero parar aqui, irmãos, porque daqui é o seguinte. Jó, ele foi parar num tribunal. Daqui para cá, não sei se vocês já leram o livro de Jó, mas cada um desses amigos dele aqui vão começar a levantar algum tipo de acusação contra ele. Vão procurar um motivo por ele estar assim. Só que lá no final do livro de Jó, Deus vai dar justificativa. Vai falar um monte de coisa. Porque no final das contas, aqui Deus não fala isso no começo, mas lá no fundo, dá a entender que o Jó carregava uma soberba profunda dentro dele. Ele achava que ele era tudo isso, embora a Escritura reconhecesse. O Senhor quis trabalhar algo nele que ele não tinha sido trabalhado ainda. Tanto que lá no finalzinho de Jó, no capítulo 40, 41, 42, ele fala assim, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, é como se ele dissesse que ele consegue contemplar o Senhor por dentro, não somente por fora, como antes ele sabia que deveria ser feitas as coisas. Então, Deus trabalhou tão profundo nele, que vem argumentando, questionando e colocando ele no lugar dele. E aí a Escritura fala que essa prova de Jó durou 9 meses, irmãos. Ele passou 9 meses esse tempo aqui, e Deus deu para ele em dobro tudo que ele tinha, tanto o número de filhos, quanto o número de posses, e Jó morreu em ditosa velhice. E aqui tem mais um detalhe. Eu vou adiantar aqui para vocês, porque tem assunto com o tribunal. No final do livro de Jó, já vou te abrir, tá, Claudete? A oportunidade, peraí. No final do livro de Jó, olha que interessante. Jó, capítulo 42, está no verso 3, ó. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-te, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó na cinza. Deus quebrou tanto Jó que Jó entendeu a sua arrogância. Então agora eu pergunto e o Senhor me responde. Agora não sou eu que digo o que o Senhor faz. Ele trocou de posição, então Deus quebrou ele no orgulho profundo. Então, para Deus permitir esse nível de dor, irmãos, é porque realmente a coisa era muito funda. Porque Deus não precisa usar dor, ele não tem prazer em usar dor. Só que, dependendo do nível do propósito e da raiz daquele problema, ele tem que apertar mais fundo. Então, a dor necessária ele vai empregar, mas a dor é sempre proporcional à recompensa.
E naquele tempo não tinha o Senhor Jesus, né? Não Esses revelado. são os heróis da fé mesmo, porque tudo era no lombo. Pois é. Diga, Claudete. Eu já li o livro de Jó e eu sabia que era por causa disso, por isso que eu fiquei quieta. Que Satanás, ele pediu porque ele sabia, né, que Jó tinha esse desvio aí, mas Jó era tão orgulhoso que ele não reconhecia que ele era. Eu tenho as minhas dúvidas se Satanás sabia, porque quando ele sabe, ele já acusa direto. O que ele queria é provar para Deus que Deus estava errado. Porque geralmente, fulano é mentiroso. O diabo vai falar na tua cara, você é mentiroso, você rouba, você faz isso, ele fala. Mas se quem não tem de que acusar, e ele está falando uma mentira, o senhor não vai aceitar, porque o senhor conhece até o profundo dele. Então, nesse sentido, eu creio que ele procurava um motivo. Aí, no caso, ele não tinha achado. Tanto que você não vê Satanás, depois do livro de Jó, acusando Jó. Você apenas vê Deus trabalhando por intermédio dos amigos de Jó na vida de Jó. E até que uma hora Deus fica bravo com 2 dos amigos de Jó, e se eu não me engano, ele mantém só Elifas como boca dele. Eu não lembro se é Elifas, mas ou aparece um quarto amigo, agora eu não me recordo direito, preciso ler mais uma vez o livro de Jó, que aí vem para corrigir os insensatos dos amigos de Jó. E aí chega nesse final que eu quero trazer para vocês também, porque nós vamos falar do tribunal, e tribunal ele exige uma atenção em vários aspectos. Vamos seguir o texto, Jó 42, verso 7. E tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então olha que interessante, eles vieram consolar Jó, ficaram uma semana em silêncio, e depois da semana começaram a falar as asneiras que não tinha falado da primeira semana. Aí você teria que ler o livro de Jó, que a ideia não é estudar o livro de Jó, mas cada um acusou Jó de alguma coisa. Não, porque você fez isso, porque você fez aquilo, por causa disso, por causa daquilo, porque você é isso, você é aquilo, e Jó agonizando lá, e os caras acusando ele de uma forma sutil, vamos colocar assim. E o senhor não gostou disso. E aí o senhor fala para ele o seguinte, fala, agora que eu já purifiquei Jó, eu só vou abençoar vocês se vocês trouxerem a oferta lá para Jó interceder por vocês. Se vocês não trouxerem, da forma como vocês falaram contra ele, eu vou fazer contra vocês. Então, ora para você ver a reversão por meio das ofertas. E é aqui que eu quero entrar, porque isso aqui fala, irmãos. Eu quero entrar nesse assunto para pôr dentro do tribunal para você entender. As ofertas aqui, elas têm uma voz dentro de um tribunal, porque Jó passou o que passou por causa de um tribunal. Não perca isso de mente. Fala, por exemplo, se você cai num tribunal, porque o senhor vai levar de nível, ou seja, o que for, a gente é seu amigo, né? E se a gente cai na asneira de falar, porque Tony é assim, assim, assado, ou no íntimo, no coração, ficar pensando essas coisas e dar vazão a isso, emprestar a boca pro maligno, aí, meu irmão, o bicho vai pegar. Pode esperar aí que o boleto vem. É a fatura no crédito. Comprou, nossa, nem lembrei, onde eu gastei isso? Não lembro de ter gastado isso, né? Quantas vezes? Parece que aparece compra no seu cartão de crédito, né? Não foi você que fez, mas você fez, tá lá. Claudete, você já falou ou esqueceu de baixar a mão? Eu esqueci, deu a hora que eu lembrar, eu falo. Não, beleza. Então, irmãos, olha só. A coisa foi tão séria que Deus teve que pedir 7 novilhos e 7 carneiros. Essas ofertas são muito profundas, mas o assunto de hoje não são as ofertas, então eu não vou entrar nelas aqui. Mas eu só vou dizer para vocês que tem certas coisas que tem que haver reparação. Então, assim, se o dano é muito profundo, tem que haver sacrifício. E por que Deus mandou trazer para Jó? Porque Jó era o sacerdote. Então, eu vou aceitar a intercessão de Jó. Por quê? Porque agora eu ajustei o coração dele, e porque eu ajustei o coração dele, há justiça nele. Então, quando Deus ajusta, ele age em 3 níveis: misericórdia, juízo e justiça. Misericórdia é quando ele pede, se arrepende. Juízo é quando ele julga, o problema vem. E justiça é quando ele estabelece o que ele queria.
Estabeleceu, tem justiça ali. Aquela justiça julga para trás. Vê se vocês entendem. Pode falar. Eu não sabia que jogava para trás, tipo assim, solidifica a sua vida, né? Sim. A Você sua atingiu o vida e patamar que aquilo para trás fica sólido, fica para limpa tudo. trás fica sólido e você passa a ser um instrumento de justiça na mão de Deus. Eu vou falar disso, vocês vão ver, é tremendo isso aqui. Entendi. Fala aí, Claudete. Eu lembrei, você falou, né, que os amigos, todo mundo acusava Jó, né, porque ele estava passando. É igual acontece na igreja, né? Tem pastor que fala, tá em pecado, e às vezes o irmão nem tá. Não é isso? Às vezes o irmão tá passando uma prova e ele tá lá pregando essa palavra, o irmão já não tá bem, né? Aí fica pior. E tem muita gente que acusa mesmo. Acusa, fala, não sabe o que está falando. Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Ah, o fulano está passando isso. Também? Ninguém, e começa a falar, nem sabe se é por isso. Nem sabe. Aí daqui a pouco não sabe o que passa as coisas. Porque Deus, ele diz, a gente pode nem se alegrar com o problema do inimigo. Do inimigo, quando é ser humano, né? O ser humano quer fazer uma mal contra você, a gente não se alegra. Mas quando o diabo se dá mal, eu acho bom. Eu não tô nem aí. Mas quando é com a gente, assim, que é ser humano, é complicado. Porque o Senhor conhece o teu coração. E dentro dos mandamentos, com a medida que você usar para medir, você vai ser medido. É uma lei jurídica isso aqui. Jesus falou em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que usardes para medir, vos medirão também. Então, isso aqui que ele está falando é lei de tribunal. Quando você põe seu irmão no tribunal, você fala assim para ele, por exemplo, você é um ladrão, você é um mentiroso, você é um adúltero, você aponta o que ele é, você está sentenciando, você não está julgando a obra. Nós temos o direito de julgar as obras, não as pessoas. A árvore você discerne pelo fruto, então a laranja é da laranjeira. Mas eu te digo, então, por exemplo, por que você, vamos supor, uma pessoa de árvore ruim, só para você entender, por que você, sendo uma árvore de abacate, você está dando laranja? Olha a forma de falar. Você não é uma árvore de laranja, você é uma árvore de abacate. Por que está fazendo laranja? Olha como é diferente. Eu não estou sentenciando a pessoa, eu estou falando o que ela está fazendo. Então, quando você vê Tiago, irmãos, deixa eu dar um outro balizador para vocês aqui, ó, de tribunal. Lá em Tiago, no capítulo... Quer ver? Judas... Tiago. O texto fala assim, ó. Tiago, capítulo 4, lá no versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas a teu próximo? Essa é a pergunta que está lá em Tiago. Então, eu preciso entender que o Senhor não me dá direito de julgar as pessoas, mas as obras delas eu posso. Você, como filho de Deus, por que mente? Você, como filho de Deus, por que trai? Vocês estão entendendo a diferença entre você dizer você é um adulto, você é um ladrão, você é um vagabundo, você é não sei o quê? Ah, mas Jesus falava para isso para os fariseus. Irmão, Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Ele é outra coisa. Ele vai julgar, não somos nós. Ele venceu, nós vencemos nele. Então a gente é cordeirinho, a gente vai de baixo. Vai chegar o dia que a gente vai julgar os demônios. E aí, irmãos, aí vocês mandam ver mesmo. Mas quando não chega a hora, né, fica de boa, deixa, observa, deixa Deus mostrar as coisas. Porque nem tudo, não é porque a coisa está dando errada que Deus não está na coisa. E não é porque está dando certo que Deus está. E a gente erra muito porque julga a aparência. Deus está me abençoando porque eu estou ganhando dinheiro. Mas Deus está me abençoando porque está dando certo. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Ah, mas como é que eu vou saber? Quando você sabe o que o Senhor te orientou e te instruiu. Você está na rota, está frutificando, irmãos, vai embora. E eu frutificando é aqui, não é lá. Lá é um resultado, é uma coisa a mais, é aqui. Ó. Você está mudando com o processo? Você está transgredindo algum mandamento nesse caminho que você está indo?
Está comprometendo o seu relacionamento com o Senhor? São coisas para a gente pensar. Pode falar, Claudete. Olívio, quer dizer que levantou a mão, né? Rapaz, não esqueçamos que estamos no inferno, né? Então tudo é ilusão. Eu vejo muita coisa, Tony, de que eu já era uma pessoa assim, antes de me converter, obviamente, né? Eu me converti tem pouco tempo. E, de alguma forma, isso traz a essência da pessoa, sabe? E aquilo que é usado para o bem é usado para o mal. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, por exemplo, ele fala aqui, naquele capítulo lá, primeiro que a gente leu, que o Jó, ele já apagava os possíveis pecados, né? E tem níveis de pecado. Pecado, transgressão, iniquidade. Então, assim, pecado é que, porventura, ele não saiba, não tenha consciência daquilo, e ele tenha pecado, ele já pagava antes. Então, eu não sei se isso evidencia um tipo de soberba, ou se ele tinha poderes e autorização para tal, entendeu? Então, eu vejo que ali, para mim, ficou parecendo que é uma evidência do que Deus estava querendo transformar nele, entendeu? Então, tudo se encaixa, né? E tem vários níveis de aprofundamento, assim, é bem complexo. Você tem que estar, tipo assim, primeiro você lê, por exemplo, eu já li o Jó todo, mas você lê com uma camada superficial, literal, e depois você vai extraindo outros saberes, o segredo em si, né? Quer falar, Claudete, alguma coisa? Não? Então, isso é verdade, né? O legal da palavra de Deus é que nunca acaba. Você vai continuar lendo e o mesmo versículo vai te falar com o seu resto da eternidade. Né? Você vai mergulhando e mergulhando e mergulhando, mas o conhecimento de Deus, ele te torna humilde. O de Deus, ele te torna humilde. Agora, o da tua alma, né? Do seu ego, do que você quiser falar aí você vai pensar que você é melhor do que os outros. E aí você já está errado. Conhecimento certo, terra errada. Soberba, religiosidade, espírito crítico. Então, Deus não tem problema, irmãos, com pessoas que são assim, desde que elas submetam-se à transformação. Você pode chegar assim, não tem problema você ter isso, mas daqui a um ano, por exemplo, o seu pecado tem que ser outro, porque é sinal de que você está mudando. Sabe, o senhor não tem problema com pecado, ele tem problema com soberba. Soberba é o cara que não quer mudar, eu acho que tem razão e acho que Deus está errado em julgar ele, fazer as coisas nele, ele quer julgar a lei de Deus. Entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que a gente vai tendo que adquirir sabedoria. E isso, a gente tem que entender a mecânica do tribunal. A forma como eu falo, tem vários irmãos aí que falam de tribunal, né? Tipo a Aline, tem aí o Agnaldo, que falam coisas fantásticas sobre o tribunal de Deus. Mas a esfera que o senhor está me dando a conhecer, para passar para vocês, é a esfera das questões mais práticas. Então, tipo assim, coisas do dia a dia, para você poder pensar, para você sentir. O Agnaldo, por exemplo, ele fala muito a respeito de como você vai se portar no tribunal, o que você tem que fazer, como é que você fala, ele também fala disso. O meu forte não é dizer como é que você vai fazer, é te dizer como é que o julgamento acontece, que já não é a praia deles. Eles falam mais de outro assunto. E o todo se completa. Todo mundo tem parte da verdade. E aí a gente vai juntando o todo, por isso que o corpo de Cristo abençoa o coletivo. Então ninguém tem tudo. Por isso que eu sou super a favor. Irmão, se vocês achou conteúdo de valor, vá lá, investe lá e honra, porque é corpo. É corpo. Ah, mas comece a pensar de mim. Não, eu tenho que pensar que vocês cresçam. Vocês têm que ficar melhor do que eu, vocês têm que crescer. Porque senão eu não fiz meu trabalho. Hein? Eu sinto a necessidade, Tony, de me preparar para proteger mais. Porque eu Sim, vejo que a gente é carente de algumas coisas, entendeu? Então, eu estou sempre buscando essa instrução para ficar mais forte. sim. Diga, Claudete. Eu também. Eu estudo com você e tem outros estudos que eu tenho. Muito bom, muito bom. Eu já passei por, né, um líder que não gostava. Ele achava que eu tinha que ouvir só ele. E Não, eu já via isso que é um erro, né? Porque se eu tô querendo crescer, ele tinha que ficar alegre. não, claro, assim, a única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, deixa eu saber quem vocês estão ouvindo, porque eu preciso filtrar o que vocês estão ouvindo. Aí é cuidado, mas impedir, aí é manipulação, aí eu quero controlar, aí não funciona. Quem pede quer controlar, mas nesse caso só peço para saber quem vocês estão ouvindo. Deixa eu ver o que esse cara fala. Cuidado. Então não vai fundo, que aí é benção. É só isso. É bom ser seu filho, mestre. Eu quero vocês crescer, gente. Quero vocês
top, porque o que vai sobrar no último dia do julgamento, que é um dos tribunais, né? Nós vamos falar aqui, essa aula de tribunal, ela vai continuar, porque não vai dar para falar tudo num período só. Mas nós vamos falar, porque tem o tribunal de Cristo, tem o tribunal de Deus, tem o trono branco, tem o tribunal cíclico anual, que é o de Yom Kippur. Aqui eu estou falando só da introdução, para vocês verem que isso acontece, o julgamento acontece mesmo. E tem hora que a gente não tem nem motivo, nem sabe por quê. Meu Deus, por quê? Quer fazer campanha de madrugada, não sei o quê. Tem coisa que Deus não vai te falar. Só depois você vai ficar sabendo. Tem coisa que não vai mostrar. A gente tem uma tendência a querer parar de sofrer, sendo que a gente tem que dar graças a Deus e glória a Deus ainda no sofrimento, é no sofrimento que ele nos fortalece. Sim. Porque se a gente está sendo esmagado, é porque ali está saindo o óleo agradável, o aroma agradável ao Senhor, entendeu? Alguma coisa tem. A palavra fala isso, né? Que nós temos que nos alegrar com as provações, perseguições. Ontem mesmo eu li essa palavra. Então, aí vamos seguir aqui mais um pouquinho, ó. O texto ainda fala assim, que Deus exigiu de Jó, dos servos de Jó, uma oferta para que Jó intercedesse. Essas ofertas, ele conclui aqui no verso 9, verso 8, então aceitarei dele a intercessão para que não vos trate segundo a vossa loucura. Então havia uma reparação. Eu fiz um estudo dessa oferta aqui, mas é uma oferta de reparação. Ela faz algo, eu esqueci o que é, eu não vou falar aqui porque eu não lembro. Mas ela repara, ela ajusta algo no reino espiritual para validar alguma coisa. Porque assim, a oferta de cordeiro, eu já falei um pouco com vocês, ainda tem muita coisa para ensinar. Mas a oferta de cordeiro, ela é uma oferta agressiva. Ela é uma oferta de guerra, ela é uma oferta de resgate, ela é uma oferta de consagração. Aí você fala, como assim oferta de guerra? Quando tem momentos em que os reis de Israel faziam ofertas para ir para a guerra. Envolviam bois e cordeiros. A oferta de redenção, lá na Pessa, por exemplo, que é a próxima festa bíblica aí, que vem. O Jesus é o cordeiro pascal. É uma oferta de cordeiro que redimiu. Então, dentro da associação da figura, eu posso usar o poder, ver se você me entende. A oferta de cordeiro, eu conecto com o que Cristo fez, irmão, isso aqui no reino espiritual é bruto, viu? Bruto para guerra, esse monte de coisa aqui, a gente ainda pode falar sobre isso, porque eu ainda não entrei nisso na aula de cordeiro. Eu só falei um pouquinho, mas ainda vamos falar disso também. Como é que você vai usar as ofertas intencionalmente? A oferta que é consagração do primogênito, por exemplo. Quem é primogênito, todo primogênito marcha do Senhor. Quando o cara não é sacerdote, ele tem que ser resgatado. Então, se nasceu primogênito e na família ele serve ao Senhor, não precisa da oferta de cordeiro. Pode ser dada como um benefício, sim, mas ela não precisa. Mas se o cara não serve, tem que dar é necessário dar um cordeiro. Semear um cordeiro para abençoar o filho. Que é como se fosse um resgate. Aí quebra algumas maldições e um monte de coisa aí. Tá? Isso resumindo de cordeiro. Mas aqui ele pede bois, são 7 novilhos e 7 carneiros. Então, até o número dos elementos, não pode ser um só. Cada boi, irmão, são 12 cordeiros. Para você entender a conta. Então, se um cordeiro, por exemplo, é 2.000, 12, 24. Então, você ir calculando as ofertas que o povo fazia na época. Porque na época isso aqui era riqueza. A riqueza do Antigo Egito, Antigo Israel cabeça, né, de gado. Então, o dinheiro naquela época era isso aqui. Então, vamos para outra parte agora aqui, mais um pouquinho. Qual é essa Jó parte? foi... Oi? Qual é essa parte aí que você está falando agora? É 42 ou... Jó 42, 8 e 9. Aí o verso 10 diz assim, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía antes. E aí a conclusão da vida de Jó e o que deu para a vida dele e para a vida dos amigos também. Então, o Senhor, com o julgamento de Jó, ele começou a reverter a sorte de todos ali. E o Senhor deixou uma lição naquela época, tanto que Jó é o primeiro livro da Bíblia. Aí agora, irmãos, eu quero trazer para um segundo assunto. Apesar que, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu vou só fazer uma palhinha para vocês aqui, e essa vai ser a próxima aula nossa, lá em Tiago, capítulo 2. Vou só dar uma palhinha da próxima aula aqui, que agora, hoje já é 6h05, e aqui é uma aula só, que eu quero fazer com vocês. Ó, Tiago, capítulo 2, versículo 13.
Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, eu vou concluir a aula de Jó com esse verso, e vou explicar para vocês, e daqui a gente vai continuar uma outra dimensão dessa conversa. Aí você fala assim, Antônio, mas o que tem a ver com a história de Jó? Os amigos de Jó não demonstraram nenhum pingo de misericórdia com ele, embora tivessem ficado uma semana com ele ali, ficaram quietinhos, etc. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que eles falaram um monte de coisa contra Jó. Jó já estava atribulado, ele chega a falar assim, ele chega a amaldiçoar o dia do nascimento dele, de tanto que ele está frustrado. Jó, capítulo 22, se não me engano, ele fala alguma coisa assim. Então, assim, ele estava muito frustrado e falando um monte de coisa, murmurando, e os amigos ainda ajudando, jogando a bigorna no colo do cara. Então, a forma como você mede, Jesus usou o mesmo padrão. Não julgueis para que não sejais julgados. À medida que usardes para julgar, você será julgado. E aí ele fala assim, Mateus capítulo 7, eu esqueci o resto do texto, aqui eu vou ler aqui. Peraí que eu esqueci o resto do texto. Mateus 7 ainda fala assim, por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o que é isso, irmãos? É o ajuste da justiça de Deus. Quando você nasce de novo, Deus vai te dar a mente de Cristo. Essa mente, ela tem que ser trabalhada em você por revelação, para que você veja o que Deus vê naquela condição. Aí agora, essa palavra, ela não vem para te julgar, ela vem para libertar o que estava cativo, porque você foi livre. Agora, você pode tirar o argueiro do teu irmão. Por que seu irmão não enxerga direito? Por que seu irmão não entende direito? Porque ele não tem os olhos da fé como você já tem. E você pode, com os olhos da fé, libertar o seu irmão. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Ou está esquisito? Sim, conduzir, né? O que eu estou Conduzir. percebendo disso tudo, mestre, se você me permite a colocação, é que diariamente temos que nos apresentar diante do trono da graça e pedir misericórdia, porque, meu amigo, o que a gente não sabe e faz de bobagem, peca todo dia todo mundo peca, entendeu? Então, sem Jesus já era. Então, usemos do trono da graça. Sim, é trono da graça. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, 3:14, na verdade. 15:16. É todos esses versos aí. Ele vai falar do poder da palavra, e ele finaliza assim, aproximemo-nos, pois, com confiança ante o trono da graça, para encontrarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Esse é o trono da santidade de Deus, onde o Senhor vai te estender favor. Então, esse é o momento em que você chega, mas tenha em mente que não é só chegar ali e pronto. Quando você está ali, Deus vai avaliar um contexto de tribunal. Porque você está diante de um tribunal onde você aceita, você pode entrar. Só que, na hora da acusação, o que vai separar uma pessoa da outra é a questão da justiça. Então, olha só, quem não tem Cristo é olho por olho, dente por dente. Está certo na lei? Está errado na lei? Assim vai. Quando eu tenho a justiça de Cristo e o diabo tem uma acusação válida contra mim, qual é o segundo ponto? O Senhor vai avaliar as minhas boas obras. E é aqui que vai entrar a aula da semana que vem. Que aí eu vou entrar para você na questão das ofertas. O que Deus vai avaliar? Poxa, o diabo tem razão, mas a justiça de Cristo não permite o diabo me condenar no último dia, mas permite a ele tirar proveito da minha herança na terra. E aí é a aula da semana que vem. Tá? Isso aqui é muito forte, irmãos. Por isso que quando você entende a questão do tribunal, você vai ver que o tribunal ele não funciona só de orações e de quebras. As ofertas falam, as suas ações falam, as suas reações falam. Tudo isso é colocado e Deus tem suas testemunhas no céu. E nós vamos falar um pouco de testemunha, de um monte de coisa. Essa aula é muito legal. Tá? Então, assim, vamos abrir a escola que tem aula todo dia. né? Não, realmente é bem legal, né, esse assunto. Mas eu quero deixar vocês com um gostinho e eu vou deixar uma dica de leitura para vocês poderem ter uma ideia do que a gente vai falar. Podem meditar na carta de Tiago, tá bom? O livro de Tiago todinho, você lê que você vai achar umas coisas interessantes aqui. Medite também no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças. Tá, isso aí para você entender sobre, um pouquinho, sobre a questão das questões do tribunal, e o livro de Hebreus,
lá no capítulo... todo o livro de Hebreus, na verdade, porque fala de sacerdócio, essas coisas todas, então todo o livro de Hebreus. Então fica essas 3 dicas de leitura aí, se vocês quiserem meditar durante a semana, e a gente vai girar em torno disso aí no decorrer dos dias. Lembrando que no próximo Shabat nós vamos ter aula pela manhã, e à noite Rosh Kodesh. Tá? Então, por causa disso aí, vai ficar bastante apertado a gente fazer a aula do tribunal, então vou pensar em uma forma da gente fazer algo mais compensador aí, mas eu aviso no decorrer da semana. Quer falar, Claudete, para finalizar aí, ou só esqueceu de baixar a mão? Não, eu ia perguntar se você vai ensinar como se achegar no tribunal do Senhor em oração. Repetindo o verso. Quando, assim, a dica que eu dou para ficar simples e não ficar uma coisa metódica, ai meu Deus, eu tenho que falar a palavra ABC, porque senão eu já não entro. Se for assim, irmão, se você for pensar só na questão de metodologia, não tem graça para você ali. O Senhor não trouxe você sabendo, Ele quer te ensinar, e se você erra uma coisa ou outra, Ele vai te receber da mesma forma, porque sabe que você está em fase de aprendizado. Então, eu quero tomar muito cuidado para não passar para vocês métodos, eu quero passar para vocês caminhos. Tá bom? Então, tipo assim, mas você não falei a palavra tal, e agora? Já era. Não, não é assim que funciona. Tem em mente que você está diante do seu pai, ele é juiz, mas é o seu pai, e ele sabe que você está aprendendo, e ele sabe que você está tentando acertar, e ele tem paciência com isso, tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte, sempre que você quiser uma situação de tribunal, pega o versículo de Hebreus capítulo 4, lá no verso 16. Você pode falar a ele, aproximemo-nos com confiança ante o trono da graça, para encontrarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Você pode fazer essa menção e dizer, Senhor, segundo a tua palavra, eu quero me apresentar diante do Senhor agora. E aí você apresenta a tua petição, a tua condição e fala. Porque quando você libera a palavra, essa palavra é uma porta. Sim, é isso que eu queria saber, como você chegar, porque eu nunca aprendi. Sim. Então, você tem em mente o seguinte, tudo no reino de Deus é por palavra, e tudo para Deus é por meio da palavra. Então, você quer fazer algo da palavra, se a palavra está mencionando, você reproduz ela, você menciona ela. Quando você menciona ela, você abre o portal na tua frente. Aí você fala, Senhor, dita a tua palavra, eu me aproximo ante o trono da graça. Você passa pelo portal, você para lá. O Olivão gosta dessas coisas, né? Então, acredito que eu já entrei várias vezes sem saber. Já entrou. Em oração e intercessão, o Espírito me guiando, eu declarando a palavra, então eu estava entrando, nem sabia. Já. Irmãos, eu vou dar mais 2 segredinhos para vocês aqui, ó. Por exemplo, vamos supor, você quer orar, vamos supor, você quer orar pela vida do livro, um exemplo. Você sabe que ele está triste, alguma coisa assim, você pode fazer da seguinte forma. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Você abriu a porta. Eu quero adentrar pela porta e chamar o Lívio comigo. Eu quero que o Senhor traga ele para cá. Quero que o Senhor fortaleça ele. Vocês não têm ideia do nível de oração que é isso aqui. É você orar com entendimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Puxa ele para cá. Irmãos, isso aqui não tem dinheiro que pague. Isso aqui, estou colocando vocês aqui para vocês ficarem bonitinhos. Vocês vão ajudar muita gente. Mas prepara, viu? Porque o diabo sabe quem sabe. E aí o pau quebra. Tá bom? Então, esse é um dos segredinhos que eu estou passando para vocês saberem orar. E a segunda coisa, sempre que você não souber o que orar pela pessoa, pega um salmo, fala, Senhor, eu quero abençoar a vida do livro. E lê o salmo. Agora eu quero abençoar a vida do livro. Você está direcionando a palavra de Deus para a vida do cara. Acabou. Sem esforço. Você não sabe o que você pede, você pega, lê, escolhe esse salmo, você me mostra o salmo e joga na vida dele. Acabou. A melhor coisa para fazer do que orar tudo que você sabe, tudo que a pessoa está te pedindo. A melhor coisa que você faz. Fechou, gente? Glória a Deus? Todo mundo está feliz? Código. Beleza. Quem pode orar por nós aí, para fechar a nossa aula de hoje? Claudete, não precisa falar nada, né? É hoje que você falou que estava ansioso para orar, Lívio? Hoje? Vai chegar o momento, eu vou levantar a mão. Quem quer orar, levanta a mão aí. Vou orar. Obrigado, Claudete. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, Pai, por esse Shabá, Senhor, por esse portal que já se fechou, Senhor. Graças te damos, Senhor,
por tudo que o Senhor nos ensinou nesse dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, Pai. Aqueles que ainda vão assistir essa aula, Senhor. Obrigada pela vida do Lívio. Obrigada pela vida do Tony, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos guardando, Pai. Possamos, Pai, a cada dia, Pai, sermos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que possamos, Senhor, sempre nos apresentar diante de Ti, Senhor, em submissão, Senhor, em obediência à Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a nossa noite, Pai, e nos dê, Senhor, um domingo abençoado na Tua presença, Pai. Visita cada família aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente, e que possamos sempre, Pai, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Menos. Glória a Deus. Obrigado aí mais uma vez pela confiança, por reconhecerem o que o Senhor depositou na minha vida, e eu oro para que o Senhor confirme essa palavra na vida de vocês, vocês sejam multiplicadores dessa graça aí, viu? Em nome de Jesus. Obrigado. Gente, um abraço para vocês, irmãos, de receber bênção assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a sua shalom. Sejam abençoados em nome de Jesus, e até logo, se Deus quiser, irmãos. Ora por mim, hein? Não esquece, não. Pode deixar. Fechou.